E Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Gênesis capítulo 41, versículo 39. Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos em um dos capítulos mais emocionantes e transformadores do livro de Gênesis, o capítulo 41. Aqui, vemos o cumprimento da promessa de Deus na vida de José, o filho de Jacó. Depois de anos de sofrimento, de traição, de injustiça e de esquecimento, José finalmente é lembrado, não pelo copeiro, mas pelo próprio Deus. A história de José é a prova viva de que quando Deus tem um propósito, nenhuma prisão, esquecimento ou tempo de espera pode anulá-lo. O mesmo Deus que estava com José no poço, na casa de Potifar e na prisão, agora o coloca no palácio do faraó. Hoje o Espírito Santo quer falar conosco sobre o poder da fidelidade, da perseverança e da confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o processo. Porque o Deus que muda destinos ainda é o mesmo e ele pode transformar qualquer vale de humilhação em um trono de honra. O tema da mensagem de hoje é: do cárcere ao palácio, o Deus que muda a história. Vamos ao desenvolvimento deste capítulo. 1. O tempo de Deus sempre chega. O texto começa dizendo: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. 2 anos se passaram desde que o copeiro foi liberto e esqueceu José. 2 anos de espera, silêncio e incerteza. Mas o tempo de Deus nunca falha, ele não chega antes nem depois, mas exatamente na hora certa. O sonho de Faraó, as 7 vacas gordas e as 7 magras, as 7 espigas boas e as 7 mirradas, não foi um acaso. Foi o gatilho divino para tirar José da prisão e levá-lo à posição de governador. Enquanto José esperava no cárcere, Deus movia o coração de um rei. Enquanto José orava no silêncio da cela, o céu preparava o momento da lembrança. Quando o tempo de Deus chega, nenhuma porta permanece fechada. 2. José é lembrado e chamado diante de Faraó. O copeiro finalmente se lembra de José e diz ao Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, havia lá um moço hebreu que interpretou nossos sonhos. De um momento para outro, José é tirado da prisão, barbeado, vestido e levado à presença do homem mais poderoso da terra. Mas observe a atitude de José. Quando o Faraó diz que ouviu falar de sua capacidade de interpretar sonhos, José responde: isso não está em mim, Deus dará a Faraó resposta de paz. Versículo 16. Que humildade! José entende que o dom não era dele, mas de Deus. Ele não buscava glória pessoal, mas glorificava o Senhor diante de reis. Deus o estava elevando não apenas por sua sabedoria, mas por seu coração íntegro e temente. 3. José interpreta o sonho e revela o propósito. José, guiado por Deus, interpreta os sonhos de Faraó com clareza e precisão. As 7 vacas e espigas boas representavam 7 anos de abundância. As 7 vacas e espigas mirradas representavam 7 anos de fome. Mas José não apenas revelou o futuro, ele também apresentou a estratégia de salvação. Escolha, pois, Faraó um homem prudente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Versículo 33. Perceba, irmão, Deus não apenas revela o problema, ele também traz a solução. E quando Deus quer levantar alguém, ele mesmo cria a necessidade que revelará o seu servo. O Egito precisava de um homem sábio, e Deus já o havia preparado, um hebreu, ex-escravo, ex-prisioneiro, agora pronto para governar. 4. A exaltação de José. Faraó reconhece a unção sobre José e declara: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Versículo 38. E naquele mesmo dia, José é colocado como governador de todo o Egito. Ele recebeu o anel de Faraó, vestes de linho, colar de ouro e um novo nome, Safenat-Paneia. Mas mais do que títulos, José recebeu a confirmação de que Deus é fiel para cumprir cada promessa. Irmãos, o mesmo Deus que muda a sorte de José pode mudar a sua. Ele transforma humilhação em honra, dor em propósito, lágrimas em testemunho. José foi preparado na prisão para governar o Egito e você está sendo preparado, talvez em silêncio, para algo muito maior. 5. José administra com sabedoria.
Durante os 7 anos de fartura, José recolheu o alimento e o guardou em abundância. E quando a fome chegou, o Egito tinha o que comer, e todas as nações vinham buscar sustento. Vejam o poder desse momento. Um homem cheio de Deus se tornou o canal de salvação para uma geração inteira. Deus usou a fidelidade de um servo para preservar a vida de muitos, inclusive da própria família de José, que mais tarde viria buscar pão no Egito. Aplicações práticas. Espere o tempo de Deus. O atraso humano não impede o agir divino. O que parece esquecimento é, na verdade, preparo para algo maior. Mantenha a humildade quando Deus te exaltar. José reconheceu que toda a sabedoria vinha de Deus. Quando você for honrado, dê a glória a quem realmente pertence. Seja fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. José foi fiel na casa de Potifar, fiel na prisão e por isso Deus o fez fiel no trono. Deus cumpre promessas de forma sobrenatural. Ele pode te tirar de um lugar de esquecimento e te colocar em posição de influência em um instante. O que Deus faz em você é para abençoar outros. José não foi exaltado apenas para si mesmo, mas para salvar vidas. Sua bênção tem um propósito missionário. O capítulo 41 do livro de Gênesis é o grande divisor de águas na vida de José. É o momento em que o sonho se cumpre, o tempo se completa e o propósito se manifesta. José passou por 13 anos de provações, mas aprendeu a confiar em Deus no poço, na casa de Potifar e na prisão. Agora, no palácio, ele entende, tudo fez parte do plano de Deus. Querido irmão e irmã, talvez você esteja em um tempo de espera, em um vale de silêncio, em uma fase de dor. Mas creia, o mesmo Deus que estava com José está com você. E quando o tempo chegar, ele te fará sair do cárcere e te colocará em lugares de honra. Deus ainda muda histórias e Ele vai mudar a sua. Se esta palavra abençoou sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal Querigma Bíblico. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e a edificar mais vidas com o poder do Evangelho. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor é fiel, mesmo quando não entendemos o processo. Assim como estiveste com José em cada fase de sua jornada, permanece conosco em nossas lutas e esperas. Dá-nos fé para suportar o tempo do silêncio e humildade para reconhecer que toda vitória vem de Ti. Levanta-nos, Senhor, do cárcere da dor para o palácio da promessa. Que em tudo Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.